Pedir esse espaço. Ajustando aqui os controles. Nosso presidente da OAB aqui do estado, bem-vindo. Isso. A gente boa. O diretor da escola também está entrando, doutor Hélio. Opa, prazer, doutor Hélio. Deixa eu me ajustar aqui, doutor Rafael. Isso aí. Vamos torcer para que a conexão contribua, né? Para os nossos trabalhos. Mas Você me ouve bem, doutor Rafael? Como? O senhor me ouve bem? Ouço bem. Ouço bem. Não vou falar igual não, né? Eu ouvo bem, né? Que ele falou numa entrevista à CNN recentemente. Aí não dá, né? Mas então, Zé, vou aproveitar esse momento inicial, né? Primeiro para agradecer ao diretor da escola, né, doutor Hélio, pelo convite, né, que ele fez a mim e ao senhor para estar participando dessa semana da Defensoria Pública, né? A escola da Defensoria é uma escola muito nova, né? Ela foi inaugurada muito recentemente e já vem demonstrando um potencial muito grande dentro da sociedade capixaba. Então, gostaria de agradecer ao doutor Hélio. Não me surpreendeu ele ter feito esse evento na pandemia. É um defensor aguerrido, né? Tenho certeza que ele não sucumbiria, né? E aí trouxe esse evento para a gente. Aí, acho que grandes ideias nascem de pequenas atitudes, né? Como essa atitude do Hélio de fazer esse conjunto de lives aí durante essa semana em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. Aproveitar o momento para agradecer todos os colegas também, né? Defensores públicos. Agradecer também, parabenizar além dos defensores, os advogados, né? Afinal, o Dia da Defensoria Pública é inspirado no Santo Ivo, né? Que é o advogado dos pobres, né? Então, parabenizar também os advogados, os defensores públicos, os acadêmicos de direito, agradecer, né, a presença de vários colegas aqui já e agradecer a você especialmente, Zedu, por ter aceitado esse convite, né, de estar participando dessa live hoje comigo. É um advogado de destacada atuação no direito das famílias aqui no estado, né? Tive a oportunidade de te conhecer naquele primeiro congresso de direito de família de Colatina, já me surpreendeu, né? Já me surpreendeu pela capacidade que tem de lidar com o direito de família e mais do que isso, né? Pelo caráter humano que tem ao lidar com a ferramenta jurídica, né? Então, eu gostaria de te agradecer, né? De também agradecer em nome de todos os defensores o elogio que você teceu naquele podcast seu, que é Questões de Família, né? Você rasgou elogios para a instituição da Defensoria Pública, então eu gostaria de te agradecer, tá? Eu vi que foi um elogio gratuito, sincero e me tocou muito. Então, meu muito obrigado por você ter aceitado isso e abre a oportunidade de você estar falando também nesse momento aqui. Bom, eu agradeço, primeiro eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrado, porque, veja bem, Rafael, não é um elogio que eu faço à Defensoria, não. Eu tenho realmente a Defensoria como uma das grandes instituições do Estado Democrático de Direito. A dimensão da Defensoria, às vezes a gente não consegue perceber a dimensão e a importância da Defensoria Pública. E eu não consigo imaginar um Estado Democrático de Direito com tantas desigualdades, principalmente num país como o nosso, com tantas desigualdades, com tanta até injustiça social, sem um órgão, sem uma instituição que auxilie as pessoas naquilo que tem de mais importante, que são os seus direitos. E eu tenho visto a cada vez mais a Defensoria se aprimorar, tanto em termos de conhecimento técnico, como também pelo viés humano. E isso a gente observa quando a gente vai fazer uma audiência que encontra do outro lado da mesa um defensor público, sempre muito aguerrido, sempre com muito conhecimento jurídico. E não é para menos, vocês são submetidos a um concurso dificílimo. Vocês lidam com a verdade, com a realidade da população o tempo inteiro. As humanidades, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente na advocacia privada não consegue ter uma noção completa. E um serviço gratuito
de boa qualidade, de boa não, de excelência, vamos dizer assim, sem favor algum, para a população e para aquela população que mais necessita. Quem dera se todos nós, se todos os jurisdicionados pudéssemos contar o tempo inteiro com profissionais do quilate desses que a gente tem visto na Defensoria Pública. Não é um elogio esparso, é realmente uma forma de pensar, é como eu realmente vejo a Defensoria, e isso faz com que eu me sinta muito honrado, muito feliz de poder estar aqui. Eu confesso a você, tenho recebido alguns convites, claro, todos são muito relevantes, me honram muito, mas eu confesso que recebi esse com carinho especial. Então, meu muito obrigado à Defensoria Pública por ter feito esse convite, que muito me honrou. Que legal, Zedu. A gente fica muito feliz com esse feedback, né, da sociedade quando a gente recebe, dos advogados quando a gente recebe, né? É um feedback muito importante, mostra que a Defensoria Pública está no caminho certo, tá ok? E tenho certeza que esse primeiro convite que você aceitou abrirá portas para no futuro, né? No pós-pandemia, nesse novo aí, né? Que eu não gosto muito de chamar desse nome que a mídia tem chamado, né? Esse novo adaptado aí, vamos dizer assim, que você possa fazer parte da escola da Defensoria Pública, falar para todos os defensores presencialmente, porque eu sei desse potencial seu, né? Você tem essa habilidade oratória. Parabenizar também aí, mais uma vez, o Hélio por esse evento. A gente está com um tema muito interessante aqui, né, e atual, né, Zedu? Que é a questão da penhorabilidade ou da impenhorabilidade do auxílio emergencial, né? Do chamado Corona Voucher. É um tema que está muito em voga no momento, né? Muito atual, principalmente ganha relevância principalmente pela possibilidade dele ser prorrogado por 6 meses ou até mesmo um ano, né? Como tem se ventilado. O governo anunciou que existe essa possibilidade real de o Corona Voucher ser prorrogado, talvez com uma redução do seu valor, né? De 600, talvez para R$200. Isso traz ainda mais a importância do tempo da gente estar discutindo isso, da possibilidade ou não de penhora do Corona Voucher, do auxílio emergencial, para o pagamento de alimentos, né? Até mesmo porque alguns beneficiários nem receberam a primeira parcela ainda, certo? Então, então a possibilidade de se trabalhar, de se manejar essa ferramenta na prática, mesmo que o auxílio emergencial ele se limite aos 3 meses. Tá ok? Então, acho que é um tema muito interessante. Não sei qual que é a sua visão também a respeito disso. Mas, assim, antes da gente adentrar no tema da possibilidade ou não de penhora do auxílio emergencial, existe uma questão evidentemente pressuposta, né? Porque para a gente chegar na possibilidade de penhora, a gente tem que entender que os cumprimentos de sentença e as ações de execução de alimentos, elas são urgentes e são cabíveis no regime de plantão extraordinário, né? Então, assim, até a gente chegar na possibilidade de penhora do auxílio emergencial, tem todo esse caminho, né? Salvo nos casos em que a ação já está em curso. Mas também, se não se compreender como urgente as ações de execução de alimentos e os cumprimentos de sentença de alimentos que já estavam ajuizados, a gente também não consegue manejar um pedido de penhora do auxílio emergencial. Enfim, as questões, elas realmente são práticas, elas estão ocorrendo, né? Ouvi alguns casos de alguns colegas defensores, tanto de um lado, né, no sentido de que o executado sofreu a penhora do auxílio emergencial através do Bacen-Jude e procurou a Defensoria Pública para pedir a liberação, como também do outro lado, de colegas que estavam atendendo a parte exequente e viram a possibilidade de pedir essa penhora do Corona Voucher, mas que foi indeferida com esteio na recomendação do CNJ. Mas realmente existe essa questão pressuposta, que aí eu lanço a pergunta para vocês, Edu. Cumprimentos de sentença e ações de execução de alimentos são urgentes? Já dizia o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, não é assim? Perfeito. Você copiou, inclusive, minha citação já. Pois, Edu. Ouvi uma travadinha, mas voltou. O que eu estava dizendo é o seguinte, como dizia o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Perfeito. Nós temos que pensar primeiro o seguinte,
escuta. Agora Está caindo você aqui. Eu não sei se sou eu ou se é você. Vamos tentar. Voltou. Diz o seguinte, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer é o seguinte, muita gente criticou por que o governo teria que dar dinheiro para a população, se isso seria uma função de governo. Eu vou te dizer mais, isso não é uma função de governo, isso é uma função de Estado, porque garantir renda mínima à população, garantir que todo cidadão tenha acesso a um prato de comida, é o básico do básico do básico. E eu vou te dizer mais, eu acho que R$600 é pelo menos metade daquilo que deveria ser. Eu não consigo compreender um benefício que fique, um auxílio que fique abaixo de um salário mínimo. Então, de antemão, porque o sistema tributário, olha só, a macroeconomia, o sistema tributário, o que quer que seja, só existe em função do ser humano. E não dá para a gente pensar numa sociedade, nos termos que está inscrita ali na Constituição Federal, igualitária, solidária, fraterna, que são os nossos princípios, que fundariam a nossa república. Não dá para a gente conceber uma sociedade em que um pode ficar 3 meses em casa sem trabalhar e o outro não pode ficar um dia, porque senão não consegue o pão. Então, não dá para aceitar que a sociedade seja tão desigual. Então, se a gente paga o imposto, a gente recolhe os tributos de uma forma geral, é essencial. Nenhuma utilização dos nossos recursos públicos pode ser melhor do que garantir renda mínima à nossa população. Vamos deixar isso muito claro. E aí, nós vamos pensar na segunda parte, né? Garantindo-se renda mínima, quem é que tem renda mínima? Família, direito à convivência familiar, também é um preceito da nossa Constituição Federal. Nós temos, e eu sempre falo isso nas minhas palestras por aí, se você quiser entender uma sociedade, olhe para a estrutura familiar. Olhe para as famílias que você vai entender a sociedade. Se você quiser entender as famílias, olhe para a sociedade. Não dá para a gente conceber um sem outro. Quando a gente fala de célula máter, de matriz, e é uma célula matriz de um organismo em constante mutação, mas nós temos que conceber o seguinte, dentro desses preceitos, e principalmente da solidariedade, da convivência, de tudo, nós temos que pensar, assim como a gente pensa quando eu falei da questão da renda mínima. Se não dá para imaginar uma sociedade em que um não tem um prato de comida, não dá para imaginar uma família, menos ainda a gente consegue conceber uma família em que um não tem um prato de comida. Então, esse auxílio emergencial que a gente pressupõe que sejam para as pessoas que estejam impossibilitadas de buscar esse prato de família, que esse prato de família sirva a toda a família. Que a mesa seja posta para todos em igualdade de condição. Para corroborar, Edu, de que o auxílio poderia ter sido mais, né? Tem os estudos do DIEESE que dizem que o salário mínimo necessário, eles ultrapassam a casa dos R$4.000, né? E só para fechar esse raciocínio de que quem tem fome tem pressa, no meu modo de ver, Edu, o direito ao alimento só não é urgente para quem não tem fome. Só que quando a gente está tratando de criança e adolescente, a presunção é de que eles têm fome. As necessidades das crianças e adolescentes são presumidas e a fome é presumida, né? Então, assim, só não é urgente para quem não tem fome, né? Eu estava lendo Maria Berenice Dias, num artigo que ela publicou no Migalhas, e ela começava dizendo, né? Não há nada mais urgente do direito aos alimentos e a efetividade ao direito aos alimentos, né? Porque, como diria Norberto Bobbio, né? Não adianta só proclamar o direito, a gente tem que garantir a efetividade, certo? Então, assim, tem gente duvidando no atual estágio da civilização que o direito a alimentos e a sua fruição não é urgente, em plena pandemia, sabe? Eu tenho ouvido notícias no sentido de que existem alguns juízes que estão negando processamento de cumprimento de sentença e de execução de alimentos sob o argumento de que não está previsto no rol de medidas mínimas cabíveis no regime de plantão extraordinário. É uma coisa que me soa até um pouco estranho, porque, veja bem,
A repetição faz com que às vezes a gente perca um pouco a sensibilidade. E eu tenho medo que a gente se torne técnico demais e humano de menos. Esse é sempre quando eu lido no direito da família, a grande preocupação é que quando a gente ouça essas questões do direito de família, que vão desde, por exemplo, o casamento igualitário, a persecução da culpa no fim da relação, a igualdade dos filhos, a parentalidade de uma forma geral, que a gente ouve tanto falar disso, eu fico com medo. Vocês, então, na defensoria, precisam ter sempre uma atenção redobrada, porque vocês recebem uma carga muito grande de miséria, do alto, da vulnerabilidade maior, da parte mais vulnerável da população, procura vocês na defensoria. E o grande medo que eu tenho, as orações que a gente faz em relação aos defensores públicos, é no sentido, não percam a sensibilidade, sejam em qualquer hipótese humana. O direito, assim como a economia, só se serve única e exclusivamente para o homem, para o ser humano, para aquele ser humano que está ali. Então, não pode haver dúvida de que o direito não é simplesmente um direito, é uma necessidade vital, é comida, é roupa, é frio. É muito lindo. Aquela música antiga, acho que do Padre Zezinho, não me lembro. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná, mas o pobre meu irmão. Quer dizer, a chuva que é linda, para mim, que estou num teto, ela tem uma repercussão para aquele miserável que está ali, ela é frio, ela é incômodo. Fome é a mesma coisa. É lindo para mim que estou com a despensa cheia, sabe, Rafael? Exato. Ficar discutindo natureza jurídica de alimento. Isso, para quem está com a barriga roncando, isso é um absurdo, não tem o que discutir. Só que aí você pega o seguinte, você vai num balcão de vara de família e aí você fala assim, olha, isso é uma ação de alimentos, isso é urgente. A resposta que você ouve, olha, doutor, mas todos aqui são urgentes. E aí, em vez de tratar todos como urgente, tratam todos como normal. Isso é o que pior. Olha, antes uma decisão ruim do que uma não decisão. Então os processos têm que tramitar, tem que ter essa situação, esse andamento. Nós estamos lidando com vulnerabilidade. Me lembrou um filme, eu estou tentando aqui, Rafael, enquanto eu converso contigo, lembrar do nome do filme, acho que é O Menino que Inventou o Vento, ou O Menino que... Vou pedir ajuda aqui. É O Menino que inventou o Vento. E tem uma cena que é muito marcante, que o pai consegue botar um punhado de um cereal, de um fubá, de alguma coisa assim dentro de casa, e ele serve a família, e ele não come. Ele se abstém de comer. Nesse filme era o pai. Agora, o que a gente vê aqui no Brasil? A gente vê as mães com essa postura. E olha, a gente vem de o menino que descobriu o vento. O menino que descobriu o vento, o pessoal está falando aqui. A gente vem de uma estrutura... Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, dessa modificação de estrutura, onde a gente sai daquela família verticalizada, patriarcal, onde as funções parentais, eram definidas em função, estavam atreladas ao gênero, né? E o que era a função parental atrelada ao gênero? Mãe cuida, pai provém, né? Isso. E aí a gente começa a evoluir, começa a misturar. Hoje nós temos uma geração de pais que não querem nem cuidar, nem prover. Porque somos todos iguais. E aí busca nessa igualdade o direito de não fazer nada, o que também é um verdadeiro absurdo. Então o problema é quando essas gerações encontram também um judiciário que não está disposto a garantir o mínimo existencial da criança e do adolescente. Aí vira o caos, né? Vira o caos. Você está claro. Uma música e você me fez lembrar da música do Titãs, né? Comida. Bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Essa é a questão, né, Zedu, que se impõe. Alimentos, dentre os direitos transigíveis, eu desconheço o direito com maior grau de indisponibilidade. Né? E como não tem! Se a parte não pode dispor do direito a alimentos, como é que o judiciário, nesse momento de pandemia, pode dispor pela parte? Porque não existe isso. Não existe. Isso assim, eu ainda não enfrentei essa questão.
Mas se eventualmente enfrentar, muito pelo contrário, eu já tive decisões versando sobre alimentos aí no meio, inclusive um embargo de declaração numa ação de alimentos, eu fui notificado por e-mail para exatamente o processo continuar andando, né? Então, eu tive até o contrário disso que você está me relatando. Um respeito com a urgência nas ações de alimentos. Ok? Então se você fala que eu não ouvi. Porque existe um efeito nefasto desse entendimento, não só pelo fato da criança ou adolescente não estar sendo alimentado nesse momento, mas se você não admite um cumprimento de sentença ou execução de alimentos atuais, nesse momento, por exemplo, ele só vai poder ser ajuizado futuramente. Só que o caráter atual da verba alimentar que não foi paga nesse momento já não vai existir mais lá na frente. Mas olha só, aí é onde vem o STJ. Por exemplo. Mas aí a gente vê um STJ que vive dando sinalizações, vive sinalizando de uma forma que a gente acaba não entendendo. Eu vi agora recentemente, não, já tem algum tempo, uma decisão do STJ que dizia que revogando, né, no habeas corpus, revogando a prisão civil de alimentos, porque o processo foi ajuizado em 2012 e nós estávamos em 2019 e agora que não faria sentido cumprir por conta da falta da imediatidade. Agora veja bem, isso para mim é alguma coisa tão difícil de entender. Sabe por quê? Porque quando você pega o andamento desse processo, e eu tive essa curiosidade, ninguém ficou inerte. A demora foi única e exclusivamente do judiciário. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que é sempre responsabilidade do judiciário. Vamos separar. Estou dizendo que nesse caso específico, a demora deveu-se exclusivamente ao judiciário, porque as partes estavam diligentes. E aí você vê, bom, então o STJ diz que não pode fazer prisão civil porque houve a quebra da imediatidade, uma imediatidade que foi quebrada dentro do próprio sistema, dessa máquina de moer carne, que a gente chama de sistema judiciário brasileiro. Isso não pode acontecer. E quando o STJ dá um sinal desse, você estimula aquelas pessoas que não têm responsabilidade a um comportamento desse tipo, porque fica fácil. É bom dever alimentos no Brasil. É bom dever alimentos no Brasil. Porque é ameaça de prisão. E a gente consegue ver hoje em dia na doutrina quem esteja defendendo o não cabimento da prisão. E pessoas por quem eu tenho elevada estima, por quem eu considero, mas que nesse caso específico, que a prática diz o seguinte: quando o mandado de prisão é expedido, acontece a mágica, o dinheiro aparece. Vocês na defensoria sabem muito melhor disso, e vocês sabem muito bem também que o número de pessoas, se você pegar os dados do CNJ, pegar o banco de dados de prisões no Brasil, você vai ver que o número de pessoas presas por alimento é ínfimo. É um número muito pequeno. Então, por que é pequeno? É pequeno porque ninguém vai ser. Aí o que o CNJ me faz no meio dessa história toda? Recomenda que o devedor de alimento não vá. Aí eu vou ficar quanto tempo sem a eficácia da prisão civil? Por quê? Porque prisão domiciliar, Rafael, estamos todos nós. Todos nós estamos em prisão. Pelo menos quem tem um pouquinho de juízo está em prisão domiciliar. Então, pelo amor de Deus, como é que o CNJ me fala, não pode mais prisão domiciliar no meio da pandemia? E principalmente por conta de uma pandemia que não começa na prisão. O máximo que você poderia admitir é que o vírus foi levado de dentro para fora para as prisões, né? Então, enfim, mas isso aí já renderia uma outra live, né? Então, Zedu, o problema todo é que as normas, às vezes, elas servem para o mau operador do direito se escorar nelas, né? Para reprimir demanda. Então, uma primeira norma que alguns operadores do direito, e aí não falo só de juízes, né? Aí tem defensores também, tem promotores, tem advogados, né, que se escoram nessa norma, que essa é a recomendação do CNJ, né? Dizendo quais são as medidas cabíveis no regime de plantão extraordinário. Não tem nenhuma medida executiva nesse rol, se você for perceber. Mas faz algum sentido, eu te pergunto, Zedu, se é possível se admitir o ajuizamento de uma ação de alimentos ou de uma ação de alimentos gravídicos, por exemplo,
né, um processo de conhecimento, portanto, porque ele tem um pedido de tutela de natureza antecipada, os alimentos provisórios ou provisionais. Então, você admite com base no artigo 4º lá dessa resolução do CNJ, porque ele tem um pedido de tutela antecipada, de urgência de natureza antecipada, e você não admitir, por exemplo, o cumprimento da decisão interlocutória. Faz algum sentido isso? Você reconhecer que o direito, mas não a efetividade, é urgente, né? Sendo que a gente tem um novo CPC, que lá no artigo 4º, ele fala que o jurisdicionado ele tem direito à decisão de mérito, incluída a atividade satisfativa. Qual a força? Olha só. Princípio Não é só isso, não. Não é só isso, não. Urgência, aí voltamos no começo do que a gente estava falando, né? Porque o que é urgência? Urgência é uma questão de humanidade. O direito só faz sentido se ele for colocado para servir ao ser humano, a essência do ser humano. E se nós somos algo além de carne, a gente é carne também. A gente precisa ter esse corpo funcionando até para que a gente possa ter algo além. Então, uma coisa não dá para ficar dissociando, não. O que é urgência? Claro que comida é urgente, claro que alimento... porque alimento não é só comida. Olha só, quando a gente fala de verba alimentar, a gente está falando de algo que é essencial para o ser humano. Não é uma medida dentro de uma ação de alimentos que vai ou não vai ser. Toda e qualquer medida numa ação de alimentos é de extrema urgência. Eu não tenho... Você sabe por quê, Rafael? Porque a fome não se suspende como os prazos. O frio não se suspende como os prazos. A gravidez, no caso dos alimentos gravídicos, vamos suspender, interromper a gravidez é completamente diferente de suspender. Na verdade, você não interrompe, você extingue. Agora, você não suspende gravidez, você não suspende fome, você não suspende frio, você não suspende a necessidade por lazer, você não suspende. Então, como é que fica suspenso isso, que é tão essencial? Isso no mínimo, um equívoco na interpretação. E vamos lembrar também o seguinte: o CNJ, ele surge a partir de uma demanda da sociedade pela necessidade de um controle externo do Poder Judiciário. Não vou entrar no mérito, mas olha só, nós temos um Poder Judiciário, nós temos uma autonomia jurisdicional. Uma coisa é a capacidade regulatória do CNJ, outra coisa é o CNJ querer se subjugar, né, a capacidade de jurisdição. E um juiz de primeiro grau, ele tem jurisdição. A questão de ser de primeiro grau ou de ser um ministro do STJ é meramente funcional. O ministro do STJ, ele não é mais juiz do que o juiz que está na vara do interior, substituto cada dia numa comarca, não. É tão juiz quanto a jurisdição vertical dele, a profundidade da análise daquele juiz de primeiro grau, ela não é diferente de um desembargador, não é diferente. A diferença é meramente funcional. Então, não cabe ao STJ interferir naquilo que tem de mais essencial dentro do Poder Judiciário, que é a própria jurisdição. Então, uma recomendação do STJ é uma coisa. Agora, seria inconstitucional uma recomendação do STJ com peso de lei. Perdão, do STJ, do CNJ, né, que substituísse uma lei. Não faz sentido, porque não é essa a função. Quem faz leis de índole processual é o Congresso Nacional. Fez lembrar, Zedu, do artigo 215, inciso 2 do CPC, que crava essa urgência das ações de alimentos, quando ele diz que as ações de alimentos não se suspendem nem mesmo nas férias forenses. Não que a gente esteja de férias, mas é um grande indicativo de que é urgente. Não só esse dispositivo, como o rito especial da ação de alimentos, que foi mantido pelo novo CPC, ele é mais rápido, né, mais sério. O cumprimento de sentença sob pena de prisão tem um prazo de defesa, um dos mais pequenos de todo o CPC, 3 dias. Então, assim, decorre da própria sistemática. O que me parece, Zedu, é que não só uma coisa importante lembrar, o cumprimento de sentença nada mais é
do que uma extensão da ação de alimentos. É uma fase executiva de um processo sincrético. Então, a partir do momento que você entende que a ação de alimentos é urgente, né, porque ela tem um pedido de tutela provisória, né, então o cumprimento de decisão interlocutória e o cumprimento de sentença também o são. O que me parece, Zedu, é que a recomendação do CNJ, que gerou mais confusão nos operadores do direito, é justamente aquela que você já citou, a respeito da impossibilidade de prisão civil do devedor nesse momento. Alguns operadores, óbvio, né, estão partindo dessa recomendação de impossibilidade de prisão para dizer que não cabe o processamento dos cumprimentos de sentença. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E é bom a gente explicar o seguinte, aí entra um detalhe que é o seguinte, vamos lá, vamos falar lugar para colocar aquele preso. Do judiciário, por quê? Porque esse sistema prisional é mantido por um outro poder. Não é verdade? Então não adianta também eu ficar dando murro em ponta de faca, porque aí eu crio uma... Entendeu? E aí como é que eu fico? Aí o juiz decreta, sei lá o quê, algum tipo de penalidade contra aquele agente ali, de prisão ou não sei o quê. Aí sim entra o CNJ e fala, opa, peraí. Aí o juiz acaba virando, nessa história, o elo mais frágil da decisão. Agora, veja bem, o juiz, a gente precisa entender essa coisa que todo mundo fala, a repartição dos poderes. Primeiro que não tem repartição nenhuma, né? Tem uma convivência harmônica, de novo. A gente tem algumas funções que são prevalentes. Então, o judiciário tem como uma das suas funções julgar, mas tem aspecto administrativo também e complementar com outras. Enfim, nessa coisa aí, a gente precisa ter essa harmonia funcionando também para a gente poder dar executividade. Então, eu particularmente, assim, me permito até discordar nesse ponto de você com relação à prisão civil, né? Eu até compreendo as razões do CNJ, no sentido de recomendar a não prisão civil dos devedores de alimentos no momento, né? Eu até compreendo, por conta de um estado de coisas inconstitucional já reconhecido pelo STF com relação aos presídios brasileiros, né? Foi reconhecido na DPF, salvo engano, 347. Você tem realmente um ambiente insalubre com a possibilidade de proliferação de doenças infectocontagiosas maior. Existe um estudo até da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, dizendo que um preso tem 35% chances mais de contrair tuberculose do que uma pessoa que está na sociedade, né? Vivendo na liberdade. E a tuberculose, ela é um fator de risco para a Covid, né, 19. Uma pessoa que tem tuberculose, ela tem quase 6 vezes chances mais de morrer. Então, assim, até compreendo, acho razoável essa recomendação do CNJ. Mas aí você chegar à conclusão de que não é cabível cumprimento de sentença... Não, porque aí, olha só, mas aí tem uma outra coisa. Então tá, materializar aquela decisão via prisão é uma coisa. Agora, dizer que porque não pode haver prisão, não pode haver processamento, não tem absolutamente nada uma coisa... Você sabe por quê? Porque o próprio Código de 2015 te dá uma série de outras ferramentas para você lidar com o cumprimento da sentença de alimentos. Né? Uma coisa, né, você tem... é decretar a prisão. Outra coisa é expedir um mandado de prisão e outra efetivamente distinta é prender. Então, nada impede que no cumprimento de sentença promovido hoje, em pandemia, o juiz decrete a prisão, mas não espece o mandado de prisão, né? Sim. E nos cumprimentos que já estão em curso, que ele recolhe o mandado de prisão para ele ser do CNJ, não tem o condão de alterar o CPC. Não tem como fazer um pedido diverso com relação a alimentos atuais. Eu até posso, pelo princípio da disponibilidade da execução, eu posso promover uma execução de alimentos atuais pelo rito de penhora. Mas eu também posso promover pelo rito de prisão. Porque eu acho que essa coisa não pode. Não é lógica. E até chegar no momento da prisão, olha, tem a justificativa, tem o pronunciamento do Ministério Público sobre a justificativa,
Então, é interessante que os processos caminhem até que se chegue ao ponto. Vamos deixar para discutir a prisão na hora de se decretar ou não a prisão. Porque nada impede que o processo ande até lá e que naquele momento o juiz diz o seguinte, olha, decreto, porém, suspendo o cumprimento da ordem. Qual é o problema de se fazer isso? Até citar aqui o nosso presidente do IBDFAN, né, o Rodrigo da Cunha Pereira, que ele diz com muita inteligência que o que é efetivo no cumprimento de sentença do 528 não é a prisão em si, é a possibilidade de prisão. E o judiciário tem... Esse é o ponto. Esse é o ponto, né, Zé? É por isso que eu me filio à corrente que entende que tem que ser mantida a prisão civil. Por quê? Porque, como eu disse antes, o número de prisões civis por alimentos é baixíssimo estatisticamente. Por quê? Por conta da mágica que a gente sabe que acontece. Ninguém quer passar meia hora dentro de uma cadeia. Ninguém quer passar. Então a gente vai com esse sistema, muita gente acaba pagando os alimentos exatamente por conta disso. Forçar, na verdade, o cumprimento patrimonial via... É uma forma de persuadir, né, o devedor a pagar sem precisar. E manter o decreto prisional, decretar, mas sem cumprir a ordem de prisão no momento, por conta da pandemia, por ser razoável a recomendação do CNJ, é uma forma de dissuadir o devedor. O que não pode é o judiciário simplesmente falar que não cabe prisão nesse momento, não decretar prisão e também não aceitar outras medidas executivas tão importantes quanto a prisão civil, que nesse momento podem dissuadir o devedor ainda mais, a exemplo do protesto, do pronunciamento judicial e inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes. No momento em que você precisa do crédito, né, essa situação é muito importante. Eu estou procurando aqui a resolução 313, só estou achando a 314 e a 318. E aí, acho que eu achei. E assim, ponto finalizando talvez esse raciocínio, né? O cumprimento de sentença de alimentos e a execução de sentença de alimentos, eles não existem dentro da prisão civil só, eles existem fora da prisão civil, né? E o próprio CPC dá amostras disso quando fala que o cumprimento da prisão não exime o devedor de pagar a pensão, né? Continua depois pelo rito da penhora. A própria disponibilidade da execução, eu posso entrar pelo rito da penhora, né? Você, além da negativação do nome do credor no SPC, que inclusive é uma medida prioritária. Quando a gente faz o CPC no 528, a negativação no SPC é parágrafo 1º. Na topologia do CPC, o protesto... Vem na frente. Vem na frente. A prisão civil só vem no parágrafo 3º, né? E além da... Pode falar, Zé. Achei aqui, olha que coisa curiosa. Eu achei aqui que eu estava procurando, que foi um inciso incluído pela resolução 317, que vai colocar nos processos de urgência olha, não vai falar de atos específicos, não. É urgente. Processos relacionados a benefícios previdenciários por incapacidade e assistenciais de prestação continuada. De que nós estamos falando aqui? Pois é, exatamente. Qual é a diferença de benefício previdenciário por incapacidade assistencial e prestação continuada para alimentos? Nenhuma, né? Inclusive, você consegue ver alguma de pensão alimentícia, né, Zedu? Para pagar alimentos às crianças e adolescentes quando todas as possibilidades de se cobrar do pai se esgotaram. Então tem essa feição assistencial em outros países. Então, olha que loucura. Você pode fazer um processo, está expressamente previsto o processo do benefício previdenciário que tem nítido propósito alimentar. E não fala em atos de medidas, não, é processos. Esses processos tramitam inteirinhos. Tá? Foi incluído pela resolução 317, que agora no dia 30 de abril, inciso 11, processos relacionados a benefício previdenciário por incapacidade e assistenciais de prestação continuada. E deve os alimentos. Eu não consigo entender de forma diferente. Tem. Tá? Além do protesto do pronunciamento judicial, você tem o Renajude,
né, que não precisa, independe do oficial de justiça sair na rua para cumprir um mandado de penhora e avaliação, o que colocaria em risco, né, enfim, tudo mais. Você tem o Renajude, você tem hoje a cassação da carteira de habilitação, né? Você tem a apreensão de passaporte, que talvez não ganha tanta importância nesse momento que as pessoas estão evitando viajar. Mas, enfim, existe uma criatividade que é possível de ser implementada no cumprimento de sentença de execução e que permitem o seu processamento e a satisfação, ou pelo menos a tentativa, né? É isso que o sistema de justiça tem que entregar. Envidar todos os esforços para satisfazer o direito reconhecido da pessoa. Né? Não existem essas outras medidas, Edu, executivas, e dentre elas, né? E aí talvez a gente chegue no ponto agora, né, que é o tema da nossa live, dentre as medidas executivas diversas da prisão, tem a penhora de dinheiro, que é uma penhora preferencial, inclusive, né? Dinheiro em depósito ou aplicação financeira, que pode ser feito também pelo Bacenjude e que independe da atuação de um oficial de justiça. Né? E aí tem a penhora, a possibilidade ou não de penhora desse auxílio emergencial, Zedu, que é dinheiro. Que é dinheiro. Pois é. E aí eu volto para aquela história da mesa, né? Quem vai receber esse auxílio? Porque aqui está me dizendo que o auxílio emergencial, benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Benefício de valor de 600, pago por 3 meses, pode ser prorrogado agora. Na família que a mulher é a única responsável, o valor é 1.200. Bom, o que é esse benefício? É um benefício assistencial para que a pessoa possa se manter durante um determinado período. Quando eu vejo lá... Né? Oi? Natureza alimentar. Sim. Né? Natureza alimentar. Ok. Aí quando eu vejo lá que quando a mulher é a única responsável pela despesa da casa, esse valor pode ser de 1.200. Então quando eu vejo lá que quando a mulher é a única... Aí ele fala das despesas da casa, eu estou entendendo que esse benefício ele é pago para um pouco mais do que personalíssimo, individualíssimo. Ele é para fazer as despesas da casa que se inclui a família. Então, para mim, essa de dizer dessa empenhorabilidade, para mim é outra interpretação, no mínimo, equivocada. Porque não dá para conceber que um pai receba um valor, que uma mãe receba um valor e que vai receber aqui e falar, não, eu recebi os meus 600 reais, eu vou lá no mercado e comprar comida só para mim, não vou comprar para o meu filho, não, que está morando aqui comigo, porque esses 600 reais são só para mim. Isso não existe. Quem está com a criança ali vai pegar aqueles 600 reais e vai botar comida na boca daquela criança também. Agora, se aquela pessoa que está com a criança ali, e historicamente a gente sabe que geralmente é a mãe que acaba ficando, aí, se eu posso pegar aquele dinheiro e alimentar para aquele filho que está ali comigo, por que o outro que recebeu lá não pode pegar dali e ajudar a alimentar aquele filho que ele botou no mundo também? Então, para mim, é assim, não faz o menor sentido. É alimento contra alimento. Só que eu vou te dizer mais. Quando eu boto verba alimentar de um lado, verba alimentar do outro, eu vou ver o seguinte, quem é o vulnerável nessa questão? Perfeito, Dudu. E é o vulnerável nessa questão, o menor está lá, proteção, centro da proteção constitucional, o menor, está lá na Constituição Federal. Pelo amor de Deus, isso é de uma clareza solar. No exemplo hipotético. Oi? Você me fez pensar num exemplo hipotético, né? Imaginemos uma mãe beneficiária do auxílio emergencial que tem a guarda do filho, né? Ou oferece para ele a base de moradia. E do outro lado também o pai, que é beneficiário do auxílio emergencial. Você dizer que o auxílio emergencial do pai é impenhorável é expropriar o auxílio emergencial da mãe, porque ela vai ter que custear só claro! a menor. Entendeu? Então é um raciocínio que não faz qualquer sentido no meu modo de ver, Zedu. Mas é o que eu vejo, Rafael, não faz sentido, não tem como. Aí voltamos lá, como é que é o nome do filme aí, gente? Me ajuda o menino que... Descobriu o vento. Cadê o pessoal? Oi? Descobriu o vento. O menino que descobriu o vento. Nós vamos voltar lá naquela família
em que o pai às vezes deixa de comer para dar aquela ração para o filho. E Rafael, você é pai, eu sou pai. A gente faz isso, cara. Perfeito. A gente faz isso, não tem dúvida não. A gente só tem uma coisa aqui que é inegociável aqui em casa. Eu vou contar, mas é segredo, não conta para ninguém não. Eu escondo chocolate. Chocolate é inegociável. O meu chocolate é impenhorável. Direito penal. Aqui, trazer o direito penal um pouquinho para cá. Inexigibilidade de conduta diversa é o nome disso. Zedu, eu não posso, além dessa brincadeira, eu não posso deixar passar um ponto muito importante que você cravou aqui na nossa conversa, que é essa questão da vulnerabilidade das crianças e adolescentes. Eu te enviei um artigo ontem para a gente repercutir aqui hoje. Gente, ontem saiu um artigo no Estadão, de 2 advogados, defendendo que o auxílio emergencial ele é impenhorável mesmo diante do pagamento de pensão alimentícia, mesmo diante de alimentos para uma criança e para um adolescente. Sob o argumento, né, Zedu, de que você tem ali o CPC, que excepciona a impenhorabilidade diante dos alimentos, mas você tem a Constituição que garante o mínimo existencial do devedor e a dignidade dele, né, nesse artigo. Só que é isso que você falou, você tem o mínimo existencial e a dignidade do devedor de um lado e do credor do outro. Só que o credor é uma criança e um adolescente e é vulnerável. Então essa balança, ela tem que favorecer a criança e o adolescente, né? Tem que favorecer, não tem como a gente virar as costas para isso, né? Para essa questão da vulnerabilidade. Se é para garantir o mínimo existencial, prioridade absoluta, proteção integral e melhor interesse são dos menores. Quer ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui a resolução. Artigo 5º, da 318. Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei 13.982 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema Bacenjude, por se tratar de bem impenhorável nos termos do artigo 833, 9 e 10 do CPC. Aí você abre o 833 do CPC... Vou lá. Segundo lindo ali, né? Só que faltou o CNJ, parágrafo 2º na recomendação, para forçar os juízes lerem o dispositivo. Porque como o CNJ não constou esse parágrafo 2º da recomendação, estão fazendo uma leitura simplista da recomendação literal, esquecendo de abrir o CPC, que no parágrafo 2º excepciona a verba de caráter... É o que eu ia ler, exatamente. O disposto nos incisos tais do Código não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem. Olha isso, independentemente da sua origem. Então, bem como as importantes excedentes de 50 salário mínimo, papapá. Beleza, então tá. Olha só, daqui a pouco eu estou falando CNN. Enfim, a recomendação faz sentido? Faz sentido. Para todo tipo de dívida? Não! Claro que não! Claro que não. Claro que não. Ela vai fazer sentido para a dívida civil, de uma forma geral. Ela vai fazer sentido para aqueles pequenos mútuos que a gente sabe que no dia a dia a gente tem. Vai fazer sentido para um monte de coisa, mas quando eu falo assim de uma dívida, isso não está. Porque o próprio artigo, o próprio parágrafo 2º do artigo 33, que é expressamente citado na resolução do CNJ, excepciona a parcela alimentar. Aí a pergunta que eu faço para qualquer magistrado, para qualquer ministro, inclusive para o presidente do CNJ, tirando a recomendação, o que sustenta essa impenhorabilidade? Nada, né, Zedu? Esquece a recomendação, o que sustenta a impenhorabilidade? O artigo 833? A interpretação. Não. Né? No máximo... Não cabe ao CNJ fazer hermenêutica. Hermenêutica é um exercício da inteligência do magistrado. Isso é prerrogativo, inderrogável. Hermenêutica, como ele entende o direito, isso não, ninguém tira isso de um magistrado. Não pode, porque é da ordem do impossível. Como é que você tira de alguém a forma de raciocinar? Foi uma argumentação, né? Não foi uma resolução, não foi uma atividade normativa, foi uma recomendação. Mas a gente sabe que as recomendações elas servem para se escorar e para cumprir. Quando é para reprimir demanda, me perdoe dizer, é perfeita a recomendação do CNJ. Agora, quando é para efetivar direito, né,
fica um pouco mais difícil. E é isso que você falou. A própria recomendação do CNJ, que se refere ao 833, né, e incisos aí do CPC, o próprio dispositivo, a que faz menção à recomendação, traz uma exceção à empenhorabilidade. Trocando em miúdos, a empenhorabilidade do auxílio emergencial não é absoluta, né? Ela é relativa. Assim como por exemplo, a empenhorabilidade do bem de família, né? Que a STJ já deu várias decisões nesse sentido, né? Então, assim, não tem cabimento, né, Zedu? Não, para mim não tem. Para mim é muito claro. E esse argumento? Eu acho assim que a gente está num momento de tanta instabilidade e aqui, veja bem, imagina, você é um juiz, você está lá no seu mistério e você recebe cada dia uma situação diferente. Eu não sei se quando você chega lá no artigo 5º, você já está tremendo tanto com aquilo ali, não sei nem se você leu direito o artigo 5º depois, porque é o artigo 5º da terceira resolução. Olha só, é recomendado do CPC. Pô, precisa do CNJ recomendar que o juiz siga. Isso é estranho. É estranho, eu não consigo ver a utilidade de uma recomendação. Recomendar que é empenhorável? Claro que é empenhorável, pelo amor de Deus. Esse benefício, você não precisa de falar que ele, a natureza dele, quando ele surge no universo jurídico, ele não está entrando aqui, gente, é um auxílio emergencial. É uma coisa assim, para gente que está desempregada, para gente que ontem achava que ia pegar a caixa de picolé e sair vendendo na rua e hoje não pode. Exatamente. É para o engraxate que ia para o fórum engraxar o sapato do colega advogado, que o fórum está fechado, ele não vai engraxar aquele sapato. Ele não tem como levar leite para casa, ele não tem como fazer nada. Ele precisa de um trocado, tá? De um valor pequeno para fazer face à manutenção. E eu volto a dizer, é pouco. R$600 é muito pouco. Porque a economia não aguenta. A economia é para servir o ser humano. Uma economia que não serve o ser humano não vale para nada. Para nada. A sociedade lá. Você... Não. É preceito constitucional, solidariedade, fraternidade. Não estou inventando absolutamente nada, não. Ou é assim ou nós estamos descumprindo a Constituição Federal. E aí, se a nossa sociedade não tem peito para bancar, dizer o seguinte, olha, nós somos sim uma sociedade justa e fraterna, tem irmão passando fome na rua, nós vamos pegar o dinheiro do nosso imposto e vamos encher a barriga desse irmão. A gente está agindo contra a Constituição Federal da República Federativa do Brasil e acabou, ponto. Não há possibilidade de discussão com relação para explicar a impenhorabilidade absoluta do auxílio emergencial, como naquele artigo dos advogados que saiu no Estadão ontem, né, que justificam na Constituição, né, mínimo existencial e dignidade, a impossibilidade absoluta de penhora do auxílio emergencial. E aí, quando a gente fala em mínimo existencial, né, vale lembrar que o CPC tem dispositivo para proteger o mínimo existencial do devedor de alimentos, que é aquele dispositivo que limita, né, a penhora, o desconto do 50%, a regra do meio a meio. De folha de pagamento a 50%, que é o 529, parágrafo 3º. Então é isso, meu amigo. Você colocou um filho no mundo, metade do auxílio emergencial é seu, metade é para o filho que você colocou no mundo. Porque se você não der essa metade para o seu filho, você vai estar tirando do salário da mãe ou do benefício que tutela o mínimo existencial do devedor, né, que limita o desconto do débito, objeto da execução, a 50% dos seus ganhos líquidos. Ou seja, se o ganho líquido dele é realmente só o Corona Voucher no momento, os R$600, o desconto vai estar limitado a R$300. Mas a gente sabe que tem gente, pessoas que tiveram direito a receber, preencheram todos os requisitos por serem autônomos, mas a atividade como autônomo permitiu continuar exercendo ela. Entendeu? Porque às vezes exerce de porta fechada, delivery, você está entendendo? Então isso tudo pode ser também levantado num processo de cumprimento de sentença e de execução de alimentos. Né, Zedu? Mas existe dispositivo para proteger
o mínimo existencial. E mínimo existencial que não só tem direito o devedor, mas mais ainda a criança e adolescente por aquilo que você falou, pela posição que eles têm de vulneráveis. Porque a pergunta que eu faço é assim, e o mínimo existencial da criança? E o mínimo existencial da criança? Não vamos garantir, não? Vamos esquecer, então, do mínimo existencial da criança? Rapaz, não faz o menor sentido. Não existe, se tratando de alimentos, nada que seja tão personalíssimo assim. Vamos garantir, claro, ninguém quer matar o devedor de alimentos, não, Rafael. Mas, pelo amor de Deus, vamos equilibrar, né? Vamos equilibrar. Inclusive, lembro do argumento desse artigo, no sentido de que pode ser, eles falam, que pode ser que na prática, o credor, o menor, né, a criança, o adolescente, pode se encontrar praticamente numa situação melhor que o devedor, que está recebendo só um auxílio emergencial. Só que vale lembrar, né, Edu, que alimentos devidos à criança e adolescente são os côngruos, né, civis ou côngruos, né, e não os naturais necessários, né, nem o mínimo para a subsistência, né, é o máximo possível que o pai pode dar. E as necessidades são presumidas. Então, a presunção das necessidades de crianças e adolescentes é uma presunção iuris et iure, ou seja, a presunção absoluta, né? Presunção de necessidade de criança e adolescente absoluta. Então, não tem como você falar que, na prática, diante dessa pandemia, o devedor possa se encontrar numa situação de vulnerabilidade diante de uma criança e do adolescente. Não, mas vamos imaginar o outro lado da moeda também. Agora, vamos imaginar o seguinte, a responsabilidade, enfim, é dos pais. Vamos imaginar que Deu uma travada, Edu. Não estou vendo. Opa, voltou. Isso. Vamos imaginar a seguinte situação. A responsabilidade sendo dos dois. Vamos imaginar... Caiu de novo. 1 minuto e 56 segundos restantes, Edu. Para nossa live encerrar. O Instagram parece que está cansado da gente já, né? O tempo passa voando quando o tempo é bom, hein, Edu? Não tô conseguindo te ouvir. Realmente travou. Agora acho que voltou. Voltou. A gente tem 1 minuto e meio, hein? Tá, vamos lá. Então, o que eu ia te dizer é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Sendo a responsabilidade dos dois, imagine que um fique, por conta da pandemia, em situação de vulnerabilidade, mas o outro não. O outro não. Vamos imaginar que aquele que está lá com a guarda física, com a custódia física da criança, por acaso esteja numa boa situação financeira. Nesse caso, a gente tem que garantir sim, aí sim eu vou garantir o mínimo existencial daquele eventual. Por quê? Mesmo sem provocação específica, eu tenho que reconhecer. Porque aí, senão, eu vou estar atentando contra a dignidade. E aí é perigoso. A cláusula da teoria da imprevisão, né, que se aplica aos alimentos com muita energia, né, ela tem que ser observada. Se isso acontecer, revisional, mas não em sede de cumprimento e execução de sentença. Mas aí, meu amigo, com todo respeito, eu vou estar com a dignidade e com a sobrevivência daquele devedor. Eu não vou poder me prender na forma